Olá, meu nome é Rodrigo Gomes e hoje nós vamos começar um programa chamado Na Missão. Um programa que tem como objetivo compartilhar com você aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas comuns, como eu e você, mas em que em algum momento da vida resolveram obedecer ao chamado de Deus e se envolver na missão dele. E para começar o programa de hoje, eu quero convidar a Carla Machado. Tudo bem? Tudo. Pode sentar. A Carla é diretora de comunicação da Missão Evangélica Base, uma missão um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver das agências missionárias. E a gente vai conversar um pouquinho da história dela, o que Deus tem feito na vida dela, o que é a Missão Evangélica Base, para você poder entender e, quem sabe, descobrir onde Deus quer te usar. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Que Deus possa te usar Amém. Nesse período para poder inspirar a vida de outros que vão estar nos assistindo. Amém. E eu queria que você começasse falando sobre você, sobre a sua vida. Ok. Quem você é, onde nasceu, o que faz. Bom, meu nome é Carla, tenho 36 anos, sou publicitária, sou casada, mãe de 2 crianças lindas, Lisa, de 8 anos, Levi, de 4. Legal. E desde que eu comecei a trabalhar com publicidade, eu tenho essa inquietação de saber como usar minha profissão para o reino, né? Você é carioca, não? Não, sou paulista, sou de São José dos Campos, nascida e criada em São José. Com 24 anos eu vim para o Rio, aí fiquei nesse sotaque lindo. Veio para o Rio por causa do... Por causa do meu marido, que é carioca, Ronald. A gente casou e ele me arrastou para cá. Legal. E nesse período você tem trabalhado com publicidade, é a sua profissão. Eu acho que seu pai também é publicitário, veio de pai para filha. E como é que a coisa começou com relação à inquietação de missões? Da onde começou? Você é crente, Sou crente desde pequena na igreja, né? É. E como é que começou então essa coisa da inquietação com relação a missões? Então, quando eu fui para o seminário em 96, fiz Palavra da Vida, na verdade foi o seminário, foi o Grupo M, Deus já me incomodou com aquilo ali, de que eu tinha que realmente entregar a vida, né? Só que naquela época, anos 90, ainda se falava de que missionário é quem vai para o campo integral e você tem para isso fazer seminário. Então voltei para fazer o seminário em 97, mas Deus de alguma forma me direcionou para outro caminho e meu pai falou para mim, vem trabalhar comigo, vai fazer uma faculdade. E eu falei, pai, não quero ser publicitária. Não, vai que por enquanto é o melhor, depois você vê o que você faz, tem tempo ainda, você é nova. Aí fui, meio contrariada, mas fui fazer a faculdade e já trabalhando com meu pai. E Deus me incomodando. E eu quero ir para o campo, Não, fica aí. Seu trabalho é aí com seu pai e tal. Em 2002 eu me casei e me mudei para o Rio. E falei, agora é a hora, libertei, vamos lá. E perturbava meu marido de que eu tinha chamado, ele tinha que ter também. Não é possível que um tem e o outro não tem. E aí a gente começou com essa crise e eu fui percebendo de Deus que errado era eu. Não era para eu ir para o campo, era para eu estar mesmo trabalhando com a minha profissão, que é publicidade. E qual foi o momento que você percebeu que você podia usar a sua profissão em missões? Foi quando eu comecei mesmo a servir os missionários. A gente já tinha alguns amigos chegados que acompanharam o nosso relacionamento desde cedo. Então, eram amigos muito próximos que eu pegava o material deles e falava, cara, isso aqui tá muito ruim. Eu ia te perguntar isso, né? Pergunta que não quer calar. Como que um publicitário pode servir no reino de Deus? Que é muito comum a gente ouvir nos apelos missionários, em congressos, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é músico, trabalha com criança e tal. Isso é a maior crise do publicitário. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, quem é publicitário aqui que quer servir? Como que um publicitário serve no reino? Como que você começou a servir como publicitário? O que você fazia de prático? Eu comecei fazendo a identidade deles, né? Comecei refazendo logo, papelaria, porque o problema do missionário é que ele depende do favor de todo mundo, assim, quando é um assunto profissional. Ou é gente muito próxima, ou é o filho do primo, do cunhado, né? Então eu falei, poxa, eu tenho potencial e eu quero ajudar, então eu vou fazer. E comecei a pegar a marca de um, folder do outro e comecei a fazer, cara, vamos mudar isso aqui tá muito ruim. E fui dando uma cara nova e todo mundo foi gostando, eu falei, opa, é isso aí. E é importante o teu trabalho? É. Que impacto que ele tem no trabalho do missionário? A gente vive numa sociedade totalmente midiática.
Então, você não pode chegar... Tudo é muito dedicado ao visual. Aí você chega, o missionário já tem dificuldade de conseguir levantar seu sustento. Ainda vem com material mambembe, capenguinha lá. Poxa, a pessoa vai olhar aquilo, a gente compra o livro pela capa. Aí ele olha e fala, não vou investir nesse projeto Aquela não. cartinha só com texto, Não às vezes dá. até mal escrito, mal diagramado. Aí eu falei, não dá, você não vai vender o seu peixe. Agora, eu sei de uma história, porque a gente se conhece já há um tempo. Qual foi a primeira experiência com relação a uma agência missionária ao teu trabalho? Assim, que você olhou e falou, caramba, eu podia fazer melhor. Então, Márcia Damares, que são diretores da MEAP, eles são meus conselheiros pessoais, meu e do meu marido, desde que a gente se conheceu. E foi o primeiro trabalho que a gente fez, que eu fiz, meu pai, que foi o logo da MEAP. E alguns materiais, folhetinhos para eles. E a gente viu, poxa, isso aí dá mesmo samba, dá pra gente trabalhar. Tem muita coisa para fazer. Legal. Fica por aí, a gente vai voltar, a gente vai dar um breakzinho para dar tempo de você levantar, comer alguma coisa, depois você volta. E no segundo bloco a gente vai continuar a nossa conversa com a Carla e entender um pouquinho o que a base faz, o que ela faz na base e como você pode fazer parte desse negócio. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Você gosta de ler? Está sempre à procura de bons livros, uma boa mensagem, CD de música e filmes? Então conheça a Luz e Vida Virtual, uma livraria completa perto de você. Aqui você vai encontrar os melhores lançamentos cristãos e com exclusividade todos os produtos da linha Esmilinguido, para seus filhos aprenderem mais sobre a Bíblia. Tenho certeza que encontrará produtos edificantes para você e toda a sua família. Visite nosso site www.lojaluzevida.com.br. Voltamos, o segundo bloco do programa Na Missão, e hoje eu estou entrevistando a Carla, diretora de comunicação da Missão Base. E agora eu queria mostrar alguns dos trabalhos que a Carla tem feito na base, alguns dos trabalhos que ela começou a fazer lá atrás, quando ela conheceu a MEAP, que ela se interessou em usar a profissão dela a serviço do reino. Vamos ver, Carla? Vamos ver. E eu tenho certeza que isso aí tem impactado a vida de muitas agências missionárias. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de como é esse teu trabalho dentro da base. Você é mãe, como que é ser mãe, ser profissional, trabalhar na missão. Conta pra gente um pouquinho. Acabou que no final de tudo Deus tem um plano acima do que a gente planeja, né? Acabou que Ele me deu uma profissão que hoje é uma bênção na minha vida, porque eu posso trabalhar em casa, fazer os meus horários, curtir meus filhos, ir para aula de balé, ir para aula de natação, seja lá o que for, acompanhar na escola, ter eles perto de mim. Então, isso é muito legal, né? E o fato de que eu sou mãe, tenho 2 filhos e tenho meu trabalho, meus clientes, não me impede também de tirar um tempo para servir o reino. E isso que eu acho legal, assim, você não tem desculpa para não fazer. Eu podia dar 1000 desculpas, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, mas
o que eu queria até desafiar as pessoas é isso. Você não tem desculpa. Você pode dar 1 hora do seu dia ou 1 hora da sua semana para fazer. Eu posso dizer, como experiência própria de mãe de 2, que é possível. Você não deixou de fazer nada Não para deixei poder de se envolver na missão. A gente escuta muito isso, as pessoas falarem, né? Ah, mas eu estou trabalhando muito, eu tenho filho para criar, eu tenho meu marido para cuidar. Na verdade, você tem marido, você tem teu trabalho, você tem teus filhos e você tem feito uma diferença danada na obra missionária. Quando que começou com a base? Quando que a base começou? Como é que foi esse processo? A base, a gente começou a ver que a nossa inquietação era a inquietação de outras pessoas, inclusive você, que para quem não sabe é meu primo agregado, porque é primo do meu marido, e a gente começou a compartilhar, não só nós, mas outros jovens que também tinham a mesma inquietação. A gente viu que era possível pegar isso e fazer, vamos dizer, profissionalmente. Fazer um negócio direitinho, organizado, uma organização missionária que pudesse servir direitinho, com competência, com voluntários cadastrados, servir as agências com o melhor que a gente tinha. E isso começou 2006. Quando? 2006, são 8 anos. Isso. Nesses 8 anos, o que você pode apontar que mais te realizou e o que mais te frustrou nesses 8 anos trabalhando com obra missionária? Eu acho que frustração a gente não tem, né? Deus sempre abençoa a gente de alguma forma. Acho que a bênção de você estar convivendo com essas pessoas, de você ver de perto. Eu falo que missões é igual um mosquitinho, que ele te pica e nunca mais você fica curado. Então, é muito legal você crescer, ver as crianças crescendo, estando junto com os missionários, se envolvendo com gente que serve a Deus integralmente. Isso aquece o nosso coração, mantém a chama acesa. E você está convivendo com essas pessoas que abnegaram tantas coisas, e às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas, e as pessoas deixaram tudo, e é um privilégio para a gente. Né? Quantas vezes eu vi missionário chorar porque eu fiz um material que ajudou muito, e eu falo, pô, você está lá, você está abrindo mão da sua família, da sua casa, dos seus parentes, e eu estou aqui só fazendo um folheto, sentada no conforto da minha casa, e você vê aquilo, é comovente, assim. Então, é muito, muito gratificante servir missões. Nesse tempo todo, em algum momento, você se arrependeu? Não. Em algum Não momento mesmo. você pensou assim, pô, eu podia estar usando esse tempo para estar mais tempo com meus filhos, para estar, sei lá, desfrutando de um momento de lazer e às vezes É porque a gente arrasta eles para onde a gente vai, né? Então, vai em congresso de missões, a criançada está lá. Então, é muito bom para eles também. A gente vê isso que eu acho legal, assim, a questão de ter filhos, eu tenho um de 4 anos, lógico que você não tem a mesma liberdade, a mesma disponibilidade quando você é solteiro, não é casado, não tem filhos. Mas o filho não limita, não te impede de fazer nada. Se você quiser, você faz, e o mais bacana é isso, que você acaba envolvendo as crianças juntos e fazendo ela viver. Algum exemplo, alguma experiência que você viveu que te deixou triste? Ou alguma coisa que você não pôde atender, ou que naquele momento você tenha olhado e falado assim, puxa, eu poderia ter feito mais diferença? Caramba, Rodrigo. Tá bom, eu vou mudar a pergunta então. Você se arrepende quando a gente olha lá atrás, que você falou que você tinha essa crise de querer ir para o campo e Deus não confirmou a sua ida para o campo, isso eu me identifico, você falou, nós somos primos, isso também era a minha crise. Por coincidência Agora também. entendi sua pergunta. Por coincidência eu também sou publicitário. Então a gente é muito essa crise de, poxa, mas pra gente missões é ir, Deus não está mandando eu ir. E hoje você não foi, você tem servido de apoio às agências. Não me arrependo. Te arrepende? Não. Porque hoje eu entendo que Deus usa cada um onde está. Porque a gente tem essa tendência de dicotomizar as coisas, o secular e o sagrado, e não existe. A missão é a sua vida. Então, você vive o campo missionário. Que estourou nosso tempo e a gente volta para o terceiro bloco. Não saia daí, a gente já volta já já. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo,
você ficou com as outras duas opções, contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Você gosta de ler? Está sempre à procura de bons livros, uma boa mensagem, CD de música e filmes? Então conheça a Luz e Vida Virtual, uma livraria completa perto de você. Aqui você vai encontrar os melhores lançamentos cristãos e com exclusividade todos os produtos da linha Esmilinguido, para seus filhos aprenderem mais sobre a Bíblia. Tenho certeza que encontrará produtos edificantes para você e toda a sua família. Visite nosso site www.lojaluzevida.com.br. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Missão Base. Eu estou entrevistando hoje a Carla, que é diretora de comunicação da Missão Base, e eu queria agora que você explicasse para a gente o que é a Missão Base. A Base, ela não é uma agência de envio. Ela é uma organização que trabalha com voluntários para servir as agências missionárias. É denominacional? Não, interdenominacional. É uma agência missionária interdenominacional. E como é que a Base trabalha? Porque é difícil você ver uma agência que não envia missionário, né? Eu acho que o pessoal de casa está perguntando assim, mas uma agência missionária que não envia missionário, como é que esse negócio funciona? O propósito da Base realmente é servir o missionário com aquelas coisas que ele não foi treinado para fazer. O missionário está no campo para pregar o evangelho. Ele não tem que se preocupar com folder, ele não tem que se preocupar com vídeo, com tradução de material. Ele se preocupa com as almas. A gente também, mas segurando a corda aqui. Né? Então, a gente recruta esses voluntários, não necessariamente profissionais numa área, mas gente que tem aptidão para alguma atividade específica e recruta essas pessoas. Quem é o voluntário da Base? Quem pode ser o voluntário da Base? Todo mundo. Todo mundo? Profissional, gente com uma aptidão específica, médico. Aí a gente fala muito, médico é muito fácil, né? Mas o publicitário, o designer, o técnico de informática, a cozinheira, a dona de casa, a artesã. O topógrafo pode? Topógrafo, engenheiro bioquímico, essas profissões novas aí. Legal. Então, qualquer pessoa ela pode se cadastrar como voluntária. Pode. Como que ela faz? Como que ela acha a Base? Como que ela se cadastra? Como que é esse processo? A gente tem um site que é www.base.org.br. Ali, hoje o nosso sistema está ainda passando por uma reformulação, mas a pessoa pode se cadastrar, ela vai colocar as aptidões dela, o que ela faz de melhor, e aí, a gente, tendo a necessidade, a gente contacta essa pessoa para servir. Pode ser em curto período, umas férias ou um fim de semana, pode ser em casa, como eu faço, pode ser indo para o campo passar um tempo também. Não necessariamente ela precisa estar presencialmente numa necessidade. É o meu caso, né? Eu acho que eu visitei o campo 1 ou 2 vezes, no máximo. Né, e faço meu trabalho. Hoje a tecnologia te dá a gente faz vantagem, conferência, né? Com os missionários lá no Senegal, né, não precisa estar. E quem que a Base atende? Hoje a Base está atendendo quantas agências? 28 agências. 28. E elas procuram vocês? Como é que funciona? O mecanismo sempre vem da agência, ela diz pra gente o que ela tem necessidade nas áreas que a Base serve. E a gente hoje usa muito as redes sociais, né? A Base tem o Twitter, tem o Facebook e a gente usa para... Porque ali é o que se dissemina mais rápido, né? Multiplica rápido. Então, a necessidade é jogada ali nas redes e as pessoas vão multiplicando ali e achando quem a gente precisa, né? Quais as áreas que a Base trabalha hoje? São 3 áreas: apoio, cuidado e preparo. O apoio é a questão mais logística, a gente serve à organização. Então, é o meu caso, né? Sirvo a parte de marketing, de comunicação. Ou o voluntário que vai servir consertando um computador da agência, serve à organização em si. A parte de cuidado missionário, que é uma parte muito querida, cuida da família do missionário. Ela serve a pessoa do missionário, né? Então, a gente tem pessoas que dão as casas para o missionário passar as férias, médicos que atendem o missionário quando ele está no Brasil ou quando ele está de férias, médicos que vão para o campo servir as agências. E a parte de preparo
é o treinamento que a gente dá nas igrejas, palestras específicas sobre missões e como você pode se envolver com o seu talento. Fala um pouquinho da questão do cuidado, que você falou que é uma área especial, e de fato é. A base ela tem 2 projetos na área de cuidado, que é o Projeto Recanto e o Saúde Sem Fronteiras. Sim. O que é um, o que é outro, quem pode se envolver neles? O Projeto Recanto é para as férias dos missionários. Então, pessoas que têm pousadas, pessoas que têm casa de veraneio, de praia ou de serra. Então, elas vão se cadastrar, vão colocar o seu imóvel à disposição ou a sua empresa à disposição e a gente vai dizer o período que ela quer receber e a gente aí encaixa as famílias missionárias. Quando tiver um missionário precisando de férias, você entra em contato. E o Saúde Sem Fronteiras? O Saúde Sem Fronteiras é um grupo de médicos que vai aí não para servir a comunidade ou o grupo que a agência atende. Eles vão com o objetivo de servir a família missionária. Então, pediatra para cuidar dos filhos do missionário, ginecologista, cardiologista, eles fazem um check-up geral das famílias missionárias que servem aquele campo específico e fazem um acompanhamento depois, para saber se eles estão cumprindo as ordens que o médico deu. É muito, muito apaixonante. E é legal porque a gente, às vezes, acha que missionário é super-herói, que não precisa de descanso e nem de tratamento na área da saúde. E o que a gente tem visto muito aí é muito missionário voltando prematuramente do campo, porque não descansa, porque não cuida da saúde. Então, vamos lá, eu quero dar um exemplo, eu quero tentar ser o mais prático possível para quem está ouvindo a gente. Se eu sou dono de uma pousada e eu quero, de alguma forma, contribuir para o Projeto Recanto. Então, eu entro lá no site de vocês. Entra no site, cadastra sua empresa, sua pousada e vai dizer para a gente, né? A gente vai entrar em contato. O empresário diz o quanto ele pode oferecer. Eu tenho tantos quartos, tantos meses do ano e eu então, quero isso quer dizer que vocês não vão lotar a pousada do cara de missionário e quebrar o negócio dele. O empresário vai dizer para a gente quanto... Ele que diz a disponibilidade que ele tem. No caso dos médicos, a mesma coisa. A mesma coisa. O médico ele pode servir no Saúde Sem Fronteiras, indo a campo, ele pode servir no consultório dele. Então ele pode ligar, ele pode se cadastrar lá e ele pode dizer, olha, eu posso atender um médico no meu consultório. Sim. Sem sair do consultório dele. E tem muita gente que tem esse medo de ir para o campo, né? E a gente conhece a história de uma dentista que ela falou, eu não quero ir, mas eu recebo um casal de missionário a cada 6 meses, atendo no meu consultório. Aí ela atendeu o primeiro, o segundo, hoje ela já pensa em fazer uma viagem de campo. Legal. E é o bichinho, é o mosquitinho. Acaba envolvendo, né? Conhece a história dos missionários e se encanta pelo negócio, perde o medo e vê que Deus pode usar muito a vida. A história né? deles é encantadora. A base trabalha muito com voluntário, quer dizer, só trabalha com voluntário. Como é que essa questão de prazo, de compromisso do voluntário... É complicado. Qual é o perfil do voluntário da base? O que a base espera do voluntário dele? O trabalho voluntário é complicado porque você lida com o tempo que a pessoa tem de sobra, às vezes, né? E eu desafio sempre as pessoas, principalmente o pessoal de comunicação, que nunca tem hora para nada, né? Você dedicar uma parte do seu tempo ali para servir. Então, não tem... A frase que eu mais ouço do pessoal de comunicação é sou enrolado. Tô enrolado. Eu falo, não tem enrolado, desenrola. Arruma uma horinha da sua semana, você vai sentar e vai fazer um folheto, você vai editar um vídeo, mas gasta um tempinho, se programa para ter um tempo ali. Voluntário, acho que a maior dificuldade no meio cristão é esse, a gente sempre quer dar o que sobra, a gente não quer dar as primícias. E, na verdade, não é voluntário, porque a gente que é crente em Jesus Cristo é mais do que a nossa obrigação servir. Bom, o nosso horário já estourou, a gente está acabando por hoje. A gente queria muito que você entendesse que Deus pode usar a sua vida, aquilo que você faz, a tua profissão, o seu dom, o seu talento, com a disponibilidade de tempo que você tem. Deus chama, sim, algumas pessoas para estarem em tempo integral na sua missão, mas se Ele não te chamou para estar em tempo integral, não quer dizer que Ele não quer você envolvido na missão dele. Então pergunte para Deus o que você pode fazer. Se você não souber, a base pode te ajudar. Você entra lá no site da base, se cadastra como voluntário e você com certeza vai ser útil em alguma área de serviço. Carla, para a gente bater o martelo, encerrar a entrevista, não há espaço na missão... Para a omissão. Para a omissão. Então, não seja omisso. Obrigado pela
pelo seu tempo e a gente se vê em breve.